Olá, bom dia. Sempre que chega período de festas, assim como esse de São João, aumentam os cuidados com o estoque de sangue, porque a movimentação maior na cidade, o próprio clima de festa podem fazer com que acidentes aconteçam a mais e que por isso se precise de mais sangue. Para coordenar toda essa logística, vamos dizer assim, são realizadas campanhas como essa que acontece agora, no Julho Vermelho, que incentiva a doação de sangue. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Que vai conversar com a gente para nos dar detalhes de tudo isso é a doutora Gilnara Fontinelli, que é hematologista do Hemomar. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vai ser um prazer falar hoje a respeito da doação de sangue. A gente está sempre falando aqui de doação de sangue. Isso significa que a gente está sempre precisando aumentar esse estoque. A gente vive com o estoque lá embaixo, sim? Infelizmente, a gente tem períodos em que o estoque está pior e outros que não está tão ruim. Então, mas nesse mês agora de férias, que como você já falou, é um mês que o estoque tende a cair, é necessário fazer essa campanha para a gente alertar sobre a necessidade da doação de sangue. E a gente junta duas coisas nesse mês, né? Junho, julho, férias e festas. Essas duas combinações, elas trazem preocupação para vocês? Com certeza, porque no mês das férias, no mês das festas, as pessoas tendem a doar menos, porque estão envolvidas em outras atividades paralelas, seja nas suas férias, das suas atividades laborais do dia a dia, seja nas festas em que a gente tem que ter um preparo antes da doação e acaba que esse preparo não consegue ser feito da forma adequada quando as pessoas estão na festa. Então, isso faz com que o estoque reduza consideravelmente. A gente já tem, vamos dizer assim, um banco de doadores fidelizados, aqueles que aparecem lá, seja qual for a estação do ano? Com certeza. Inclusive, esses doadores fidelizados, eles têm vários benefícios. Sim. Eles são pessoas que são privilegiadas dentro do Hemomar. E quando tem uma boa rede venosa, conseguem fazer uma boa doação, tem disponibilidade para isso, eles são inclusive convocados em situações pontuais, emergenciais, convidados para participar ativamente, inclusive. Como que seria, por exemplo, em situações especiais? Que situações seriam essas em que eles podem ser convocados? Por exemplo, se eu estou com um paciente com uma leucemia internado no hospital, um exemplo, que está precisando de doação de plaquetas, nós temos uma modalidade de doação que se chama doação de poraférese, em que poraférese. Isso. Essa doação poraférese é feita em um doador que normalmente já é um doador fidelizado e que tem uma boa rede venosa e tem uma disponibilidade para poder participar. Assim, ele é convocado, chamado, se disponível, ele vai lá e doa exclusivamente as plaquetas. Então, são doadores que a gente chama de especiais mesmo. Com certeza, né? E sempre que vocês chamam, eles atendem o chamado? É muito frequente. Assim, graças a Deus e a eles, obviamente, a gente não tem esse problema com essa doação. Mas a gente tem que lembrar que esses doadores são um número reduzido, né? Então, por isso que... E são casos especiais, né? Então, estão fora da curva. Vamos lá, vamos para a curva normal, né? Exatamente. Não é tão frequente quanto a gente gostaria. Por isso, acaba que a gente precisa, né, fazer essa campanha para poder chamar a atenção de outras pessoas. Até agora, você pode dizer que o brasileiro ele tem consciência da importância da doação de sangue, ele sabe os benefícios que ele pode causar a outra pessoa com essa doação, mas a gente pode dizer que até agora essa doação espontânea, ela ainda não está do jeito que é necessário? Eu concordo. Infelizmente, a cultura da doação de sangue ainda não é tão forte aqui no Brasil, especialmente no Maranhão. A proporção que pessoas famosas vão tendo doenças hematológicas e tendo necessidade dessa doação ocorre em momentos em que essa doação ocorre de forma mais frequente. Mas, infelizmente, ela não é linear, né? Infelizmente, a gente ainda não tem essa doação constante o tempo inteiro durante todo o ano. Quer dizer, quando acontece quando tem algum acontecimento assim que chama mais atenção, principalmente a nível nacional, Perfeito. Aí vocês recebem uma quantidade maior de doadores, é isso? Com certeza, não só de doadores de sangue, como doadores de medula óssea também. Vou citar um exemplo aqui muito famoso, conhecido nacionalmente, que é o da Fabiana Justus. Ela teve leucemia, teve leucemia recentemente, né? Fez o transplante e no momento que ocorreu aquele momento da leucemia, que o momento do tratamento, que ela necessitou de doação de sangue, necessitou de um doador, a gente percebeu um aumento nessa doação de sangue e inclusive de potenciais doadores de medula óssea. Então é um tema que a gente tem que trazer sempre, né, para poder continuar
lembrando e trazer essa cultura, né, para a gente. Quer dizer, é bem-vinda uma situação dessa, claro que é bem-vinda, mas não devia acontecer assim, né? Devia ter essa conscientização o tempo todo. Não precisava uma pessoa famosa precisar de um help, vamos dizer, para a gente ter a consciência da importância da doação. Perfeito, é verdade. Mas enquanto isso, não chegamos a esse estágio de evolução desejada, a gente vai trabalhando. Nessas campanhas, dá para atingir os objetivos? Por exemplo, agora, no São João, a gente tem férias, tem uma movimentação muito grande nas estradas por conta disso, movimentação no aeroporto, pode acontecer mais acidentes, pode ter uma opção de outras coisas. O estoque que vocês conseguem captar, ele é suficiente para atender a demanda possível? Existe uma demanda previsível, que a gente sempre sabe que tem aquela necessidade periódica, diária de doação. Então, essa necessidade periódica muitas vezes não está conseguindo ser atingida com o estoque que nós temos atualmente. E por isso há necessidade dessa campanha de doação, uma vez que é um ato voluntário, a pessoa dedica um período do seu tempo, do seu dia, para doar o sangue e ter a oportunidade, inclusive, de salvar uma vida a partir desse ato. E por isso a gente precisa chamar a atenção em períodos como o de agora, em que o estoque está reduzido, trazendo risco para aquelas pessoas que precisam do sangue. A gente já está com o estoque reduzido agora? Já, bem reduzido. Bem reduzido. O que é mais difícil nesse processo de captação, Gilmara? Eu acredito que o mais difícil hoje é conseguir pessoas que façam essa doação de forma espontânea. Você está aqui, como você vai à praia? Não, hoje vou doar sangue. Todas as pessoas podem doar de 3 a 4 vezes por ano. Então, é uma coisa que você consegue fazer periodicamente, mas é uma coisa que não chama atenção no seu dia a dia, habitualmente, para você lembrar de fazer. Eu acredito que seja esse o motivo de a gente não ter um estoque ainda ideal. Ele ainda não é colocado no nosso calendário pessoal, vamos dizer assim. Como se fosse um check-up, Como né? se fosse um check-up. Perfeito. Por exemplo, em janeiro eu tenho que fazer doação de sangue. Perfeito. Quando chega lá em maio eu preciso fazer a doação de sangue, já está no período. Como se fosse um check-up que a gente precisa fazer todos os meses. A gente ainda não alcançou esse estágio ainda, não, Exatamente. Né? No interior de São Paulo, nós temos cidades que isso é tão forte, a cultura da doação de sangue, que os hemocentros, eles costumam fazer agendamento de doadores. Eu achei isso incrível. Eu também estou achando incrível. É verdade. E eu só acreditei porque eu vi com meus próprios olhos, gente. Eu fiquei assim surpresa e muito feliz de saber que existem lugares, né, em que isso já é estabelecido. Gente, eu sempre fico pensando assim, eu queria viver nesse estágio, né? Exatamente. Em que não se precisasse de campanha, de chamamento, até os pontos, os postos de captação, eles têm que também andar pela cidade em busca dos doadores, né? Isso, nós temos campanhas, nós temos carros que vão para fazer em situações específicas, em locais determinados do Hemomar, a gente vai lá e coloca aquele posto de coleta. Pois é, porque senão não dá certo não, né? Se ficar esperando a boa vontade do doador, pode não... Não estou dizendo que não dá certo. Estou dizendo que não dá certo de jeito nenhum. Eu estou dizendo que pode ser que o resultado não seja aquele que a gente está pensando. Né? Infelizmente, talvez o estoque ficasse ainda menor, né? E quando o estoque está baixo, como é que vocês ficam? Nossa situação é, como popularmente se diz, uma saia justa, né? Porque nós temos pacientes que precisam, então nós somos hematologistas, a gente lida tanto com a questão da doação de sangue, da questão da hemoterapia, de receber esses doadores que estão indo lá, quanto com o processamento desse sangue para tornar ele seguro para quem vai receber e com aquele paciente diretamente que está necessitando do sangue. Então, nós vivemos todo esse processo, desde a captação até a infusão do sangue. Então, para a gente é muito sofrido quando a gente vê alguém que precisa e não consegue ter por falta de doação. Pois é, vamos falar um pouco mais disso no próximo bloco. Nós vamos só fazer um intervalinho aqui, é coisa rápida. A gente para, toma uma água, toma um café e volta para conversar sobre doação, ok? Volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a campanha Julho Vermelho e a conscientização sobre a importância da doação de sangue. Eu estou conversando com a doutora Gilnara Fantinelli,
e é hematologista, e a gente estava falando desses perrengues e dessas saias justas que de vez em quando vocês têm que passar. Por exemplo, num período desse de festa, vem com São João no estado inteiro. Qual é que tem sido o histórico, o comportamento histórico dos doadores nesse período? Eu não diria nem dos doadores, do estoque que vocês têm para abastecer tudo isso. Nós temos, historicamente, no período de férias e de festas importantes no estado, como é a questão do São João, historicamente nós temos uma redução já ainda maior, né, dos doadores. Então, existe um processo cada vez menor de doação espontânea. Por isso que há necessidade, há alguns anos já, de fazer essa campanha para nós estimularmos a doação. Lembrar que estamos de férias, então estamos em festas e muitas vezes viajando, né? E isso faz com que, como já foi falado, acidentes aconteçam, além aquelas doenças que já ocorrem mesmo habitualmente. Né? Então, há necessidade de fazer essa doação, essa campanha para poder a gente ter o aumento da doação. Pois é, porque eu fico pensando assim, sangue é vital, não tem como viver sem ele. Quando vocês estão sendo numa situação bem limite, vocês têm o paciente, vocês precisam do sangue, mas vocês não têm especificamente aquele sangue. O que acontece num momento tão crucial assim? Como é que faz para ocupar esse espaço que ficou vazio? Nós normalmente convocamos familiares nesse momento. Né? Exatamente. Os familiares são os principais doadores nesses momentos críticos em que a gente não tem estoque e que a gente tem a necessidade de doação. Então, eventualmente o paciente sofre um trauma, precisa internar, precisa fazer uma cirurgia e de sangue. Para fazer essa cirurgia, a gente convoca a esposa, os tios, os familiares todos para participarem realmente e fazer a doação. Essa é aquela campanha particular que a gente vê sempre nas redes sociais, né? Fulano está precisando de... Nessa hora a gente toma consciência da importância da doação, né? É verdade, é verdade. A gente conta muito, inclusive, com os familiares dos pacientes que precisam para conseguir fazer esse suporte adequado. Pois é, porque nessa hora não tem como você não saber que isso é importante, que você deveria participar dessa corrente, ou que alguém da sua família deveria participar dessa corrente. Mas vocês têm um perfil mais ou menos básico do doador, daquele que é de carteirinha, daquele que vai lá sempre? Temos. São pessoas que normalmente passaram por situações em que precisavam e algum parente precisava de sangue. Então, são pessoas que viveram na sua vida a real necessidade da doação. Então, são pessoas que viram e falaram, olha, meu filho, ou meu tio, meu pai, minha mãe precisou de sangue, e eu percebi como o estoque é baixo, e eu percebi como é necessário que nós nos juntemos em relação a essa causa. Então, são pessoas que realmente doam. Aprenderam pela dor. Infelizmente, aprenderam pela dor. Né? O bom é que depois disso ficou a lição. Acabam fazendo doação. E o tipo de sangue que é mais vamos dizer, mais solicitado, Junara? Então, nós temos 4 tipos de sangue, né? O A, o B, o AB e o O. É o meu. O seu é o O? Ó, negativo. Nossa, você é super benquista. Vou já te levar bem ali para eu sou O negativo ainda. Nossa, adorei. Então, como as pessoas podem ter aleatoriamente esses 4 subtipos, dependendo da sua herança genética, né, do pai, da mãe, por exemplo, eu sou A positivo, então eu tenho uma tendência a receber somente o A positivo. Isso. E assim vai, né? Cada AB, enfim, AB e O. Cada tipo tem suas compatibilidades. Perfeitamente, exatamente. Mas tem o doador universal, né? E tem o receptor universal, perfeito, né? É exatamente. o O, que é o doador universal é o O e o receptor universal é o AB. É o seu? Não, o meu é A. Só A. O AB é universal. Isso, porque ele recebe do tipo A, do tipo B e do tipo O. Então ele recebe todo mundo. Recebe de todo mundo, exatamente. Né? Aí nesse caso, não importa se ele é positivo, negativo, ele pode receber mesmo assim? Na verdade, se ele for positivo, ele pode receber de positivo e negativo. Se ele for negativo, ele só pode receber de negativo. O negativo limita um pouco mais, exatamente, limita um pouco mais a recepção desse sangue. É aquela famosa história de que uma bolsa de sangue pode salvar 7 vidas, é 7 ou é 4? Então, uma bolsa de sangue, como é que funciona? A gente vai lá, doa uma bolsa, aí aquela bolsa sofre um processamento de centrifugação, então ela vai se transformar em uma bolsa de hemácias, então aquela bolsa de hemácia vai para um doador. Aquela partezinha vermelha. Isso, aquela partezinha vermelha vai para um doador. O que sobrou
vai ser centrifugado de novo e aí vai virar plaqueta, que vai para um outro doador, e o plasma, que vai para um terceiro doador. Esse plasma pode ser ainda sofrer um novo processamento e se transformar em crio. E se subdividir e dar mais um doador. Entendeu? Então, chega a 4. Chega a 4, acho. Chega a 4, não. Você tem ideia dessa importância, né? Uma bolsa de sangue serve para 4 pessoas, né? Exato. Para 4 pessoas. Então, são 4 vidas que, de repente, podem estar precisando ali. E imagine você nessa situação. O que faria? Não tem ninguém na família que, vamos dizer, que possa doar. Você tem que fazer aquela famosa corrente pelas redes sociais, esperar a boa vontade de alguém fazer a doação. A gente pode dizer uma boa vontade que a gente não teve lá atrás, né? E aí acaba dependendo da boa vontade dos outros. Ainda tem aquela afirmação de que o pessoal do Exército é um doador sempre? Ou já não é tão assim? Nossa, isso é muito frequente. Normalmente no Exército são pessoas jovens e saudáveis, né? Não tem problemas de saúde. Então são pessoas que são muito, na maior parte das vezes, aptas a doar sangue. Então a gente conta muito com eles, com a polícia, com o Exército, para fazer essa doação. Normalmente eles vão com vontade mesmo. Vão com vontade, né? E vão acabam se tornando voluntários? A maior parte sim. É porque normalmente eles vão porque são mandados, né? São convocados, são né? convocados, vamos dizer assim, são convocados. Mas depois eles podem se transformar também, compreender a importância, podem se transformar em voluntários, né? Exatamente. E existe um mito que eu acho que é importante a gente desfazer aqui, aproveitando a oportunidade, que é de que a pessoa que doa sangue vai virar anêmica e vai precisar de sangue mais tarde. Então isso não é infrequente a gente ouvir, infelizmente, que não vou doar sangue porque senão eu vou acabar com o meu sangue. Vai afinar. Isso não existe. Não existe. Nós temos uma capacidade, nós temos uma fábrica de produção de células chamada medula óssea, que é a nossa produção de sangue. Essa fábrica está atuando constantemente no nosso organismo. No dia que ela parar de atuar é porque a gente está com algum problema de saúde. Aí a gente está precisando. Exatamente. Então, a partir do momento que você doa sangue, não se preocupe. Se você estiver estável, saudável e tiver passado pela triagem, que é feita sempre com os doadores, não se preocupe que seu sangue vai voltar e vai funcionar. Grosso, forte, capaz de salvar vidas de novo, gente. Exatamente. Não se preocupe, não vai afinar, você não vai ficar anêmico de jeito nenhum. Mas é sempre bom lembrar os pré-requisitos para a doação, né, doutora? Tem que ter mais de 18 anos. São pessoas que, se tiverem algum problema de saúde, são problemas de saúde que têm que estar controlados na maior parte das vezes. Por exemplo, hipertensão, diabetes, não são contraindicações, mas é necessário que o paciente esteja com essa saúde em dias, né? Com uma saúde boa. Se fizer algum procedimento cirúrgico, dependendo do procedimento também, tem um período que tem que ficar sem doação de sangue, assim como tatuagem, piercing. Então, uma série de requisitos que a gente questiona para tornar o ato de doação seguro, não somente para quem doa, como também para quem vai receber. Aquela história de que quem teve hepatite nunca mais pode doar, ainda está valendo? Na verdade, a hepatite que a gente fala que teve e nunca mais pode doar é hepatite B e hepatite C. Nós temos a hepatite... casos mais graves, sim, né? E que normalmente ocorrem em adultos. Então, por isso que a gente fala, teve hepatite depois dos 10 anos, é porque a gente pensa nesses casos de hepatite B e C. A hepatite A, que é aquela hepatite transmitida por uma infecção, infecção viral mesmo, que é transmitida a partir do fecal oral, ela ocorre em crianças e essa hepatite A não contraindica o paciente ou do potencial doador a doar sangue. Então, mesmo assim, se a gente tiver dúvidas, por exemplo, se eu chego para doar, eu vou passar por uma triagem que vai me dizer se eu estou ali apto a doar ou não, né? Isso. Tanto é que a pessoa, quando chega para doar, ela simplesmente não doa sangue e vai embora. Aquele sangue que ela doou vai ser analisado a partir de um teste que a gente chama de NAT, que é um teste ultrassensível para doenças infecciosas. Então, tem lá teste para chagas, hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis. Então, o seu sangue efetivamente só vai ser recebido por outra pessoa se todos esses testes vierem negativos. Certo. E se eventualmente algum teste vier positivo, seja porque realmente existe um quadro de infecção ou porque a pessoa deu falso positivo, que é raríssimo, o banco de sangue, o Hemomar, é responsável por chamar aquele doador, reconvocá-lo.
ele vai receber um telegrama na sua casa dizendo, olha, venha comparecer que deu alguma alteração e a gente precisa discutir. Às vezes nem é sorologia, às vezes é outra coisa, mas aí o Hemomar chama esse doador para conversar e discutir a respeito do caso. O bom é que a gente já fica, faz como se fosse um check-upzinho que a gente vai fazer, né? Você está doando, você está fazendo um benefício para alguém, mas você também vai receber um benefício. Tem vários benefícios, tem a isenção da falta no período de doação, né? Tem algumas outras coisinhas que vale a pena. Não estou dizendo que vale a pena doar por causa desses benefícios, eu estou dizendo que tem alguns benefícios também para quem doa. E, com certeza. Doutora Gilmara Fontinelli, muito obrigada por sua participação, por todos esses esclarecimentos. Tomara que nosso estoque suba logo, que não tinha esses perrengues, essas saias justas ao longo desse mês e de todos os outros meses também. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Bom dia para você também, que já sabe, Julho é Vermelho, conscientização de doação de sangue, faça a sua parte. E só para lembrar, não é só julho que é vermelho não, gente. Todos os meses podem ser vermelhinhos. Vermelhinho significa o quê? A gente está com estoque de sangue ok, pronto para atender qualquer emergência, inclusive na sua, quem sabe, né? Mas Deus não vai deixar, claro. Mas muito bom dia para você, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.